Às 2 horas da manhã de 30 de junho de 2021, cerca de 16 pessoas, incluindo a irmã de Roça, apareceram na casa de Estrela. Roça não foi com eles, mas sua irmã e os outros foram. Eles saltaram do carro e jogaram coquetéis Molotov na varanda de Estrela enquanto gritavam. Depois, entraram na casa por uma janela e incendiaram o primeiro e o segundo andar. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai contar uma história de tirar o fôlego, e é real. A história vem de Digos, nas Filipinas, e é sobre um daqueles casamentos que, para ser sincero, não estão exatamente nas melhores condições. Um jovem casal, casamento novinho, mas a coisa já não tá nada tranquila. O marido tá na luta para encontrar o seu espaço, enquanto a esposa, bem, digamos que ela é um pouco temperamental e se irrita por qualquer coisa. E é aí que a trama começa a ficar boa. A melhor amiga da esposa, que parece ser muito mais esperta, ou talvez ardilosa, do que aparenta, resolve entrar na jogada. Mas o que acontece quando ela começa a usar os problemas do casal a seu favor? Fica com a gente, porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa história. Antes de começarmos, já sabe, né? Curte, comenta, se inscreve e, claro, compartilhe essa história com seus amigos. Tenho certeza de que você vai querer saber o que vai acontecer a seguir. Agora, vamos ao que interessa. A história começa com a Roça, uma garota que nasceu em 1997 na cidade de Davao. Mas, quando sua segunda irmã nasceu em 2001, a família dela se mudou para Digo City, nas Filipinas. A Roça sempre foi aquela pessoa cheia de energia, super animada, mas também um pouco mimada e sensível, especialmente com a mãe. O pai dela, Teodoro, trabalhava como segurança em um banco, enquanto a mãe vendia legumes no mercado. Com o tempo, por conta de alguns problemas de saúde, a mãe começou a administrar um pequeno buffet, atendendo os vizinhos e os moradores do complexo de apartamentos onde moravam. Quando Roça estava no ensino médio, ela conheceu um cara chamado Nicolas. Eles logo se deram bem, começaram a namorar e o relacionamento deles durou todo o ensino médio. Depois da formatura, Nicolas foi para a faculdade, como os pais dele queriam, e também se envolveu com o negócio de calçados da família. Eles abriram até 3 lojas em diferentes mercados. Já Roça, como a família não tinha condições de pagar a faculdade, decidiu começar a trabalhar para ajudar. Ela conseguiu um emprego em uma fábrica que embalava bijuterias. Foi nesse trabalho que Roça conheceu a Estrela, uma mulher 4 anos mais velha. As duas logo se tornaram melhores amigas. Almoçavam juntas, iam para casa juntas, e até nas folgas, Roça passava o tempo na casa de Estrela. Ela morava sozinha, na casa que os pais haviam deixado para ela depois que faleceram, e os irmãos já tinham se casado e saído. Depois de 1 ano e meio, a fábrica de bijuterias onde Roça trabalhava teve uns problemas com licenciamento e teve que se mudar para outra cidade. Tanto ela quanto a Estrela ficaram sem trabalho por um tempo, até que, em julho de 2018, Estrela conseguiu um emprego como vendedora em uma praça que vendia relógios de marca. Ela convidou Roça para trabalhar com ela, e a Roça conseguiu a vaga também. A família de Roça ficou muito agradecida pela ajuda da Estrela, e isso as aproximou ainda mais. Estrela começou a frequentar mais a casa de Roça, e até os vizinhos começaram a conhecê-la. De vez em quando, os pais de Roça eram convidados para um jantar na casa de Estrela. Com o tempo, o relacionamento de Roça e Nicolas foi ficando mais sério. Eles até apresentaram seus pais um ao outro. Só que, para ser sincera, os pais de Roça não eram muito fãs do Nicolas. Eles achavam ele muito jovem, sem um emprego fixo e, às vezes, ainda agia de forma imatura. Mas a Roça estava super empolgada para casar e insistia muito. Até que, depois de muito insistirem, os pais dela concordaram. Então, logo depois que o Nicolas se formou, começaram a planejar o casamento. Só para dar um toque, o Nicolas estava na faculdade há 3 anos, fazendo administração. Nada muito luxuoso, mas estava indo. Em 1º de maio de 2020, com 22 anos, Roça e Nicolas se casaram em uma cerimônia bem simples. Apesar dos pais de Roça terem pedido para adiar o casamento por causa da pandemia, o casal estava decidido a seguir em frente. E foi exatamente o que fizeram. Depois de se casar,
Roça se mudou para a casa dos sogros com o marido, Nicholas. Mesmo casada, ela não deixou de trabalhar na praça de relógios com sua melhor amiga, Estrela. Mas o problema é que Roça não estava realmente focada no trabalho. Quando estava de mau humor, simplesmente faltava sem avisar ninguém. Enquanto isso, Nicholas estava ocupado gerenciando a loja de calçados da família. Isso começou a incomodar Estrela, que já estava tendo problemas com seu chefe por conta do comportamento de Roça. Estrela foi quem arrumou o emprego para ela, mas agora parecia que Roça estava se aproveitando da situação. Quando a chefe de Roça dava alguma advertência, ela só revirava os olhos e fazia de conta que não se importava. Um dia, como o telefone de Roça estava desligado, Estrela foi até a casa dos sogros dela para conversar pessoalmente. Ela contou que a chefe tinha dado um último aviso: se faltasse novamente ao trabalho sem avisar, seria demitida. Roça, claro, riu e respondeu: não me importo. Eu só estou fazendo isso por diversão. Meus sogros são ricos, de qualquer jeito. Isso deixou Estrela furiosa. Ela se sentiu desrespeitada e não apreciada, especialmente porque Roça havia pedido sua ajuda para conseguir o emprego. Estrela tentou argumentar, mas Roça se enfureceu e a mandou embora de casa. Lá fora, Nicholas apareceu para pedir desculpas pelo comportamento de sua esposa. A mãe dele também entrou na conversa, dizendo que no dia seguinte, Nicholas iria à praça avisar a chefe de Roça que ela estava se demitindo. E foi exatamente isso que ele fez no dia seguinte, mas Estrela ainda acabou perdendo o emprego. Ela foi dispensada e passou os 3 meses seguintes desempregada. Em outubro de 2020, Estrela conseguiu um novo emprego na maior casa noturna de Digos, que ficava dentro de um hotel de luxo. Ela trabalhou como caixa e, de vez em quando, ajudava nas entregas. Coincidentemente, Nicholas começou a frequentar a boate com os amigos. Como já era de se esperar, acabou cruzando o caminho de Estrela várias vezes. Eles começaram a conversar mais, trocaram números e a relação deles ficou mais próxima. Nicholas passou a se abrir com Estrela sobre como o casamento dele estava se tornando cada vez mais difícil. Parece que Roça era bastante mimada e não tinha noção de responsabilidade. Ela não gostava nada do fato de Nicholas ainda morar com os pais e trabalhar com eles. Eles brigavam muito porque ela ficava o dia todo em casa, assistindo TV, dormindo e comendo. Sem contar que uma vez por semana, ela pedia dinheiro para fazer compras e reclamava por não terem uma casa só deles. Mesmo Nicholas se oferecendo para alugar um lugar para os dois, Roça não se contentava com menos que uma casa grande, que eles pudessem chamar de sua. Ela chegou até a pressioná-lo a pedir uma herança para os pais dele, para que pudessem comprar uma casa nova. Roça tinha vergonha de morar de aluguel, achando que, sendo o marido um homem de negócios, eles poderiam pagar mais. Isso fez Nicholas ficar irritado e ele a repreendeu por ser preguiçosa e mimada. Depois de mais uma discussão com a sogra e com Nicholas, Roça foi embora para o apartamento dos pais, esperando que o marido fosse até lá pedir desculpas. Mas, ao invés de ir até ela, Nicholas foi para a boate encontrar Estrela. E foi aí que os dois começaram um relacionamento secreto, que ninguém sabia na época. Com o tempo, Roça foi ficando cada vez mais inquieta. Seus pais até disseram que ela estava fazendo birra. Então, ela pediu para a irmã seguir Nicholas e descobrir o que ele andava fazendo. Quando descobriu que ele estava se encontrando com Estrela na boate e até levando-a para o trabalho, Roça ficou furiosa. Ela invadiu a casa de Estrela no meio da noite, exigindo explicações. Mesmo se sentindo culpada, Estrela manteve sua postura e expulsou Roça e sua irmã de sua casa. No dia seguinte, Roça voltou para a casa do marido e tentou contar à sogra sobre o que Nicholas havia feito, mas foi completamente ignorada. Na verdade, Nicholas até disse que queria se separar, pois estava farto do comportamento dela. Roça, no entanto, não aceitou e voltou para o apartamento dos pais, se sentindo totalmente derrotada. Ela desabafou suas frustrações com a família e com os vizinhos, alegando que os sogros sempre foram abusivos. Isso, claro, deixou sua amiga Belém furiosa. Belém, de 24 anos, ficou tão brava que, à meia-noite de 28 de junho de 2021, foi até a loja de calçados dos pais de Nicholas, que estava fechada no mercado. Em um acesso de raiva, ela quebrou o vidro e danificou a porta de ferro. No dia seguinte,
Belém foi presa depois que a mãe de Nicholas a denunciou à polícia, e seu rosto foi capturado pelas câmeras de segurança. Toda essa situação só alimentou ainda mais o ódio dos moradores do prédio e de outros vizinhos, especialmente depois que Rosa contou que sua melhor amiga, Estrela, a havia traído. Ela alegou que Estrela foi a responsável pela sua demissão e compartilhou outras histórias que deixaram todo mundo ainda mais irritado. Às 2 horas da manhã de 30 de junho de 2021, cerca de 16 pessoas, incluindo a irmã de Rosa, apareceram na casa de Estrela. Rosa não foi com eles, mas sua irmã e os outros foram. Eles saltaram do carro e jogaram coquetéis Molotov na varanda de Estrela enquanto gritavam. Depois, entraram na casa por uma janela e incendiaram o primeiro e o segundo andar. Sabiam que Estrela estava no andar de baixo e trancaram todas as portas do lado de fora. A polícia e o corpo de bombeiros só chegaram cerca de 1 hora depois, chamados por um vizinho. Nesse meio tempo, o grupo já havia fugido, e o fogo só foi controlado 3 horas depois. Felizmente, Estrela sobreviveu e foi levada rapidamente para o Hospital Geral da cidade de Digos. Estrela sofreu alguns ferimentos no incêndio, mas felizmente nada grave. Ela ficou 3 semanas se recuperando. As autoridades agiram rapidamente, coletando imagens de câmeras de segurança do complexo e de uma casa vizinha. No início, 14 pessoas foram implicadas, e várias prisões ocorreram. Os testemunhos dos vizinhos ajudaram a acelerar a investigação e, embora o grupo tenha tentado se proteger no começo, o medo das punições fez com que começassem a falar. No fim das contas, a polícia prendeu Rosa, a responsável pelo ataque, mesmo que ela não estivesse no local. Ela foi a principal responsável por incitar a raiva dos moradores com suas falsas alegações. Se ela não tivesse espalhado aquelas histórias, nada disso teria acontecido. Durante a investigação, ficou claro que muitas das acusações de Rosa eram mentiras. Ela manipulou a situação para se colocar como vítima e virar as pessoas contra Estrela. Para piorar as coisas, 2 semanas depois, a sogra de Rosa fez uma denúncia de difamação contra ela, afirmando que nunca a havia abusado, ao contrário do que Rosa havia dito. No julgamento de 23 de outubro de 2021, Belém, a amiga que havia vandalizado a loja, admitiu que agiu com raiva porque estava cansada das mentiras de Rosa. Belém foi condenada a 2 meses de prisão. No final, apenas 9 pessoas foram condenadas por incendiar a casa de Estrela. As penas variaram de 6 meses a 1 ano, incluindo a irmã de Rosa, que pegou 1 ano de prisão. Rosa foi considerada culpada por causar distúrbios, tentar prejudicar Estrela, difamação e divulgação de informações falsas. Ela foi sentenciada a 4 anos de prisão e multada em cerca de $10.000. Após todo o ocorrido, Nicholas pediu o divórcio de Rosa em dezembro de 2021. Quanto à Estrela, seu irmão a levou para a Tailândia para tratamento adicional. Não há informações claras sobre o que aconteceu entre Nicholas e Estrela depois disso, mas parece improvável que continuaram o relacionamento. Para proteger a reputação da família, os pais de Nicholas sugeriram que ele se mudasse para o Vietnã. Assim, se Rosa saísse da prisão, não haveria mais motivos para que eles entrassem em contato novamente. Que lições podemos aprender com essa história?